Graça e paz, amados. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor por mais essa oportunidade que temos de estar entrando na sua casa para juntos estarmos estudando acerca da palavra de Deus. Porque estudar a palavra de Deus nos edifica, nos faz crescer, nos consola, nos fortalece e é muito bom verdadeiramente nos dedicarmos a aprender acerca da palavra de Deus. Então nessa quarta-feira mais uma vez nós estamos aqui nos reunindo e entrando na tua casa para junto nós estarmos aprendendo acerca da palavra de Deus e adorando o nome desse Deus. E eu quero iniciar o culto com o Salmo, versículo 1 do Salmo 118. Foi o mesmo Salmo que nós abrimos o culto de domingo, mas é um Salmo assim muito tremendo. Eu acho esse versículo muito tremendo, que diz que rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Render ações de graça ao Senhor é algo muito importante na nossa vida, amada. Então eu quero estar sempre lembrando, eu quero estar sempre frisando isso com vocês, para que nós possamos estar agradecendo a Deus por tudo. Não só pelos grandes feitos, mas pelas pequenas coisas que Deus faz. E nós devemos render graça a Ele porque Ele é bom. E nós temos vivido isso na nossa vida, nós temos vivido a bondade de Deus, essa benignidade que dura para sempre, tem sido manifesta nas nossas vidas todos os dias, né? E a Bíblia diz que Ele é bom, então Ele não age de bondade para a bondade de Deus não é bom porque Ele faz bondade para conosco. Deus é bom, Deus faz bondade porque Ele é bom, foi o que nós ministramos no estudo passado, né? Ele não é porque Ele faz porque Ele é. Então é a mesma coisa. Deus não demonstra bondade simplesmente por demonstrar, porque Ele é bom. E se Ele é bom e a benignidade dele dura para sempre, o nosso coração só resta ser grato. Só resta bem dizer o nome do Senhor. Então nesse momento que estamos iniciando esse culto, eu te convido a orar junto conosco, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito por você, por tudo aquilo que Deus tem realizado na sua família, por tudo aquilo, pelo seu presente, pelo seu hoje, né? Pelo seu hoje, pelo seu agora. Lembre de 3 coisas que nesse momento você pode falar para Deus assim: muito obrigada por isso. Então agradeça ao Senhor juntamente conosco nessa hora em oração, amém? Pai, nós queremos te louvar e queremos te bendizer em primeiro lugar porque o Senhor é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Pai, nós queremos te agradecer por todos os teus poderosos feitos, mas queremos te agradecer também, Deus, pelos pequenos feitos do nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos, nós temos condições de reunir agora aqui. Obrigada pelo meu lar que pode acolher as pessoas. E obrigada porque eu tenho voz para estar me dirigindo aos meus irmãos nesse momento. Pai, muito obrigada, Deus, pela tua bondade para conosco. Obrigada pelo teu amor imerecido, mas que nós podemos vivenciar em nossas vidas todos os dias. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te engrandecemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor agora através da música, vamos adorar ao nosso Deus porque Ele é bom. Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos
de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar.
adoração seja para Ajuda-me, Deus. Senhor, Aleluia. em vales e desertos, Cristo sempre está. Em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a certeza que nós temos, que sempre venceremos em Cristo Jesus. Vencer as lutas e dificuldades sozinho é muito difícil, mas em Cristo Jesus, essa é a confiança que nós temos, que sempre venceremos. Então que você guarde isso no seu coração, que em Cristo Jesus você sempre vai vencer, por mais que a luta esteja grande demais e por mais que você pense que a vitória vai estar demorando. Pode confiar, porque você está seguro numa rocha inabalável, um rochedo que é fiel, e ele é a fortaleza da nossa vida, e ele sempre vai nos fazer triunfar. Amém? Então nessa noite nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, né? Nós estamos estudando o livro de Daniel. Nós já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 de uma maneira condensada, e estaremos estudando o capítulo 4 a partir de hoje também, de uma maneira assim bem resumida. Esse é um capítulo também que tem muita informação, muitas informações mesmo, assim, igual o capítulo 2, né, que nós comentamos que era um capítulo muito rico em informação, mas que por estarmos condensando o estudo não tínhamos condições de passar todos os detalhes. E o capítulo 4 também é da mesma forma. Tanto é que eu acredito que eu não consigo condensar, por mais que eu condense o estudo do capítulo 4, eu não devo conseguir fazê-lo nesse único culto. Então nós vamos precisar de mais um culto na próxima semana para a gente concluir o capítulo 4. Eu creio nisso, né? Devido ao nosso tempo, da gente não gostar de se estender muito, de fazer um estudo muito longo, para não se tornar cansativo, nós queremos que você tenha prazer em sentar para aprender acerca da palavra, né? Porque nós acabamos de ministrar um cântico que diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então, para que a gente possa conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar, de alguém falar dele para nós temos que começar a caminhar com Deus através da sua palavra. Nós temos que caminhar com Deus no nosso dia a dia, né? No nosso levantar, no nosso deitar, no nosso falar, no nosso agir, mas também precisamos caminhar com Deus na sua palavra. Por quê? Porque para nós não sermos confundidos, amado, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo o tempo do fim, né, onde tantas coisas vêm, nós somos bombardeados por tantas informações, por tantos conhecimentos teológicos, que muitas vezes são conhecimentos teológicos, mas não são conhecimentos revelados por Deus. Então nós, como os filhos de Deus, precisamos estar muito alicerçados na palavra de Deus, precisamos conhecer muito essa palavra, para que a gente possa triunfar, para que a gente possa vencer, né, até mesmo os ensinamentos falsos que têm sido lançados sobre as nossas vidas nesses últimos tempos. Então nós vamos estar estudando sempre a palavra de Deus junto, para que a gente possa crescer nesse conhecimento cada dia mais, né? Não só de ouvir alguém falar de Jesus, mas de caminhar com ele dentro da palavra dele, porque uma das melhores maneiras de se conhecer a Deus é através da sua palavra. A palavra de Deus nos revela exatamente quem é Deus. E nós conhecendo quem é Deus, nós temos condição de viver uma vida com ele. Porque é muito ruim você conviver com uma pessoa que você não conhece, né? Bom é você estar junto de quem você conhece, de quem você tem afinidade. Então, para que isso aconteça no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos conhecê-lo tão bem quanto ele nos conhece, né? Não na mesma extensão, porque Deus nos conhece num todo. E nós conhecemos a Deus parcialmente. Mas se você se esforçar em ler a palavra e meditar na palavra, você vai conhecer uma parte de Deus que talvez você ainda não tenha conhecimento, e essa parte vai ser exatamente aquela que vai te ajudar a triunfar na hora das dificuldades. Então nós vamos estar dando início ao estudo do capítulo 4 do livro de Daniel,
né, que é o último capítulo que nós vamos estar estudando no culto aqui que está sendo gravado na minha casa. A partir do capítulo 5 nós continuaremos entrando na tua casa com a palavra, mas lá na nossa igreja já. E nós vamos continuar com os cultos online, mas sendo transmitido através do nosso tempo. Então nós vamos estar dando início nesse capítulo, e o capítulo 4 ele começa de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque o grande monarca que a gente até esse capítulo a gente vai estar falando do grande monarca da Babilônia, né, que era a cabeça da estátua que nós estudamos lá no capítulo 2. A cabeça da estátua que era feita de ouro, que era o metal mais precioso, que falava da grandeza do reino da Babilônia. Até o capítulo 4 do livro de Daniel nós estamos estudando sobre esse rei, o rei Nabucodonosor. A partir do capítulo 5, né, Nabucodonosor sai de cena e entra o seu filho, né, reinando no lugar dele. A gente diz sai de cena, né, mas com certeza Nabucodonosor faleceu e o seu filho assumiu o lugar dele. Então esses dois últimos estudos, né, que vai ser do capítulo 4, nós ainda vamos estar falando sobre esse grande monarca, esse poderoso monarca que era tão poderoso em termos de financeiro, como era poderoso em domínio, como era poderoso em autoridade, né, porque ele conseguiu submeter o mundo de então à sua realeza. E ele era muito orgulhoso, muito vaidoso, era um rei cruel, como nós falamos, né, no estudo passado. Era um rei bem cruel. E interessante que o capítulo 4, quando termina o capítulo 2, que Deus se revela a Nabucodonosor através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de aflição, né, Deus se mostra visível na pessoa de Jesus pré-encarnado para Nabucodonosor contemplar. Nabucodonosor termina o capítulo reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus era soberano, que Deus era grande. E o capítulo 4 começa exatamente com uma declaração de Nabucodonosor muito interessante. Nós vamos ler, como das outras vezes, a gente não leu o capítulo todo por ser muito grande e o nosso tempo ser muito curto. Nós vamos ler, mas os 3 primeiros versículos, né, eu vou estar lendo, que diz assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro. Ou seja, ele está se comunicando, falando com todas as pessoas do mundo inteiro que estavam debaixo do seu domínio. E ele declara assim: paz e prosperidade. Ou seja, ele começa com uma declaração que não era normal para um rei, na posição de Nabucodonosor, estar declarando isso. Por quê? Porque se ele era um rei conquistador, automaticamente ele era um rei guerreiro. Ele vivia em lutas, ele vivia em batalha, ele vivia em guerras, né? Mas aqui ele começa a desejar a todos os povos, línguas e nações paz e prosperidade. Então aqui a gente já começa a ver uma mudança na vida de Nabucodonosor. E nessa minha tradução, eu troquei de Bíblia na última hora, mas nessa minha tradução diz assim: tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Então o rei Nabucodonosor, a gente nota uma mudança radical na vida desse homem. Aquele homem que foi capaz de erguer uma estátua, determinar que todos se dobrassem diante dessa estátua, né, que nós estudamos no capítulo anterior. E para o Sadraque, Mesaque e Abednego não fazer, ele determinou que eles fossem lançados na fornalha da aflição, que eles fossem queimados vivos, que eles fossem jogados vivos para ser morto pelo fogo. Esse homem começa esse capítulo declarando paz e prosperidade. E a impressão que a gente tem, amado, né, é que isso foi logo em seguida. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Por quê? Porque o capítulo ele vem em sequência. Então a impressão que dá é o quê? Ele reconheceu a grandeza de Deus e logo no capítulo 4 ele está fazendo essa declaração. Mas isso não é verdade. O rei Nabucodonosor, quando ele viu o anjo dentro daquela fornalha, ele reconheceu a soberania de Deus, mas ele não se submeteu a essa soberania. Aí você vai perguntar assim: como assim, pastor? Se você ler, como eu sempre incentivo você a pegar a sua Bíblia depois do estudo e ler todo o capítulo, você vai ver que essa declaração de Nabucodonosor só aconteceu depois que ele passou por um momento
muito pessoal com Deus. A revelação que Nabucodonosor tem aqui dizendo sobre que Deus que o seu reino é eterno, que o seu domínio é de geração em geração, isso só se deu depois de um relacionamento, não é nem um relacionamento, depois de uma experiência, a palavra é essa que eu quero, depois de uma experiência muito profunda que ele teve com Deus. Mas a impressão que dá, se você vem lendo no contexto assim direto, lê o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se você vem lendo de uma maneira progressiva aqui nesse capítulo, você tem a impressão de que quando ele reconheceu isso ali na fornalha de aflição, que ele viu o quarto homem, que ele viu o anjo do Senhor, que ele viu Jesus pré-encarnado, que automaticamente ele entrou fazendo isso, que houve essa mudança na vida de Nabucodonosor. Mas se você lê todo o capítulo 4, você vai ver que não foi isso que aconteceu. Ele passa, o que eu acho interessante é que ele deseja a paz e prosperidade para todos os povos. Ele diz que ele tem a satisfação de falar a respeito dos sinais e das maravilhas, esse é o versículo 2, que o Deus Altíssimo realizou em seu favor, ou seja, foi pessoalmente com ele. O que Deus fez no capítulo 2, revelando a Daniel o sonho, dando a Daniel a interpretação. O que Deus fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego não foi o suficiente para Nabucodonosor se submeter a esse poder de Deus. Ele reconheceu, mas ele não se submeteu. E a gente vai ver isso no estudo, nesse estudo do capítulo 4. Ele só reconhece isso após uma experiência muito grande com Deus. Por isso, amado, que eu sempre falo, por isso, meus amados, é o que eu sempre falo. Nós precisamos ter um relacionamento, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Eu não posso viver da experiência da Camila, que está sentada aqui do meu lado. Não, porque Camila teve uma experiência tremenda com Deus, então Deus mudou a vida da Camila, Deus fez na vida da Camila, Deus realizou. Mas na minha vida, qual é a experiência que eu tenho com Deus para mudar a minha vida? Porque vem mudança na vida da Camila, vem mudança na vida do Rogério, né? Tudo bem, mas e na minha vida? Qual foi a experiência que eu tive com Deus para que a minha vida fosse transformada? Porque verdadeiramente, amada, a minha vida só é transformada não é pelo que eu ouço falar de Deus. A minha vida só é transformada por aquilo que Deus faz na minha vida. O que Deus faz em mim. Não é nem pelo que Deus faz através de mim na vida de alguém. A minha vida de um relacionamento profundo com Deus, ela vem do entendimento daquilo que Deus fez em mim, daquilo que Deus fez por mim. E é isso que Nabucodonosor declara aqui no capítulo 2, que a partir do momento em que ele teve essa experiência pessoal, do versículo 2, uma experiência pessoal com Deus, é que a vida dele foi transformada, é que a vida dele foi mudada, é que ele consegue reconhecer que a monarquia, perdão, que a gente vem falando rápido, a palavra não sai, né? Quase que não vai. Que a monarquia de Deus era absoluta, que o reino de Deus, essa minha tradução, ela diz que o seu reino é eterno, né? A outra tradução diz que o seu reino é um reino sempre eterno, ou seja, sempre eterno, é para sempre, né? Não tem mudança, não tem variação, né? E ele consegue ver que o reino, quando ele reconhece que o reino de Deus era eterno, automaticamente ele reconhece o quê? Que o dele um dia teria fim, né? Mas ele só reconhece isso porque ele experimentou Deus. Ele conseguiu provar e ver quem era Deus, né? E eu sempre falo isso, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? A Rogéria às vezes fala assim, você sempre cita esse exemplo, mas que não adianta eu chegar para você e falar, eu descascar uma laranja, chupar uma laranja e falar para você assim, poxa, essa laranja tá melada. Você vai imaginar, mas você nunca vai saber o sabor daquela laranja se eu não pegar um pedaço e te dar, ou qualquer outra coisa, se estiver comendo um bolo e falar assim, esse bolo está delicioso. Você nunca vai saber o sabor do bolo se você não colocar na boca. Você vai falar assim, Ineida disse, a pastora Ineida disse que o bolo que ela estava comendo estava uma delícia. Mas você sabe se estava mesmo? Mas se você provar, você vai ter certeza. Então a mesma coisa é com Deus, né? Tem um salmo que eu não vou lembrar qual é, não sei bem se não é o 4 não. Mas tem um salmo que diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então para você ter essa convicção de que Deus é bom, como eu declarei aqui
na abertura do culto, no salmo que eu li, né? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Para você saber que Ele é bom, você precisa experimentar. Só com as minhas palavras, você nunca vai saber. Exatamente como foi com Nabucodonosor. Dele ver Deus fazer com Sadraque, Mesaque e Abednego não era suficiente para ele saber realmente quem era Deus. Ele precisou passar por uma experiência muito pessoal, amado, e foi algo assim muito grande, né? O que aconteceu na vida de Nabucodonosor foi muito grande, não foi uma coisa pequena, para que ele pudesse reconhecer essa monarquia absoluta de Deus, para que ele pudesse desejar que a paz dos outros povos fosse multiplicada, porque até então ele se preocupava com a paz da Babilônia. Era a Babilônia que reinava, era a Babilônia que mandava, era a Babilônia que estava por cima. Mas quando Deus tocou, né, ele viu a diferença. Vocês lembram de mais alguém que Deus tocou e que a vida foi transformada? Jacó. Jacó também, ele precisou receber um toque de Deus para que ele deixasse de ser Jacó e passasse a ser Israel. Então, na nossa vida, nós precisamos de um toque pessoal de Deus em nós. Amado, e se Deus precisa se revelar a você, se você não consegue se submeter, se você não consegue entender quem é Deus pelas outras pessoas, Deus muitas vezes vai precisar tocar para que você veja isso. Deus chamou a atenção de Nabucodonosor de várias formas. Através do primeiro sonho, através da fornalha, né? Deus chamou a atenção daquele homem e aquele homem não conseguia ver. Então Deus precisou tocar na vida dele para que isso viesse a acontecer. Então a gente pode afirmar que esse reconhecimento, que esse fato do rei Nabucodonosor ter esse reconhecimento veio de um momento dele com Deus. Ele e Deus, e mais ninguém. Não teve Daniel, que era um homem de oração, não teve Sadraque, Mesaque e Abednego, não teve ninguém, foi ele e Deus, e nós vamos ver isso mais pra frente nesse capítulo 4. Né? Para que ele tivesse essa mudança radical na vida dele, foi preciso isso. E para muitos, ver Deus fazer maravilha não é suficiente para uma rendição total. É preciso que Deus toque, e muitas vezes, amado, Deus toca de maneira mansa, às vezes Deus toca de uma maneira suave, mas muitas vezes Deus toca com mão forte, para que haja um despertar, um reconhecimento de quem Ele é. E a partir daí, Nabucodonosor começa a reconhecer Deus. Primeiro, ele reconhece Deus como sendo o Altíssimo, que era superior a todos os deuses. Ele reconhece que os sinais e as maravilhas de Deus eram poderosos. Ele reconhece que o reino de Deus era um reino sempre eterno e que o seu teria fim. E reconhece que o domínio de Deus é de geração em geração, ou seja, nunca foi alterado. Que Deus domina desde a criação do mundo e vai dominar até a eternidade. Porque nós, como seres finitos, nós temos dificuldade de entender o que é a eternidade. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Então a eternidade é como se fosse um ciclo, ela não tem começo e ela não tem fim. E Deus, ele reconhece isso. Ele reconhece que era de geração em geração, ou seja, passava, não existia o perigo, né? Porque como rei, né, ele entendia bem disso, de um outro rei se levantar contra ele e destruir o reino dele e prevalecer. Então ele reconhece que o reino de Deus é de geração em geração, ou seja, não havia nada e nem ninguém que pudesse destruir o reino de Deus, que ele ia continuar para sempre, né? E um monarca como Nabucodonosor reconhecer isso, amado, era realmente verdadeiramente necessário que tivesse acontecido alguma coisa muito grande, que no primeiro capítulo a gente não vê. Nos primeiros versículos a gente não vê ele falando sobre isso, a gente vê ele só exaltando. Mas ele diz assim, as maravilhas que Deus fez na minha vida. Aí ele fala, no versículo 4 ele diz, eu, Nabucodonosor, aí ele começa a relatar o que aconteceu para que houvesse essa mudança na vida dele, para que houvesse esse reconhecimento. Por quê? Ele diz assim, eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Ele estava satisfeito, ele estava feliz, ele estava com tudo muito bem, né? Aí ele teve um sonho. Nabucodonosor era o homem dos sonhos.
E ele declara, né, que ele estava assim. E os historiadores dizem que Nabucodonosor era o rei dos 5 peixes. Ele tinha um palácio, ele tinha poder, ele tinha prazer, ou seja, porque ele diz aqui que ele estava satisfeito, né? Ou seja, ele tinha alegria, ele tinha paz e ele tinha prosperidade. Então ele era considerado o homem dos 5 peixes, porque ele tinha tudo isso. Agora, Nabucodonosor tinha aquilo que muitas vezes nós como seres humanos procuramos. Quem é que não quer ter uma casa boa? Quem é que não quer viver em paz? Quem é que não quer ter alegria na vida? Quem é que não quer ter prosperidade? Quem é que não quer ter poder, amado? Quantas pessoas vivem a vida inteira tentando alcançar esses 5 peixes que Nabucodonosor tinha? Agora, Nabucodonosor tinha 5 peixes, né? Que era palácio, poder, prazer, paz e prosperidade. Ele tinha 5 peixes, mas faltava na vida de Nabucodonosor um D. E esse D é o D maiúsculo, que é o D de Deus. Ele tinha tudo isso, mas faltava Deus na vida dele. Então, a partir do versículo 5, ele começa a relatar o que aconteceu para que ele, Nabucodonosor, chegasse a essa posição de um reconhecimento de verdadeiramente quem era Deus. Ele começa relatando que ele estava, que ele teve um sonho, é o versículo 5. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha casa, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Então Deus, quando começa a trabalhar na vida de Nabucodonosor, para se revelar a Nabucodonosor, a primeira coisa, o primeiro P que Deus toca na vida de Nabucodonosor foi o P de paz. Amado, porque quando nós perdemos a paz na nossa vida, todas as outras coisas perdem o valor. O que adianta você ter poder e você não ter paz? O que adianta você ter uma casa linda e maravilhosa se você não tiver paz? Deus poderia ter tirado o palácio de Nabucodonosor, Deus poderia ter tirado a riqueza. Não, mas Deus tocou num ponto em que Deus sabia que quando esse ponto fosse tirado, todos os outros perderiam o valor. Quando nós perdemos a nossa paz, amado, que coisa triste na nossa vida é a gente viver sem paz. Que coisa triste é um ser humano que não tem paz na vida. Então, o primeiro ponto que Deus toca é exatamente na paz. Então, aí no versículo 5 a gente começa a ver Deus começando a trabalhar. Isso foi só o início do trabalho de Deus na vida de Nabucodonosor. Deus começou a trabalhar nisso aí, tirando a paz de espírito de Nabucodonosor apenas com um sonho. E se a gente for lembrar, no capítulo 2, quando nós estudamos, relembrando o capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho e esse sonho foi apagado da sua mente. Ele sabia que era importante e ele perdeu a paz por isso. Só que dessa vez, Nabucodonosor, ele conhecia, ele lembrava qual era o sonho. Mas mesmo assim, mesmo ele sabendo qual era o sonho, ele ficou aterrorizado. Mesmo sem saber o que significava esse sonho, Nabucodonosor ficou aterrorizado. Por quê? Porque Deus começou mexendo na estrutura de vida de Nabucodonosor. Às vezes, amado, é necessário, abrindo um parênteses aqui na história, às vezes é necessário Deus mexer e abalar a nossa estrutura de vida para que a gente possa vir para Ele, para que a gente possa se submeter. Às vezes Deus vai lá e toca em alguma coisa que é preciosa demais para nós. Para um rei que era guerreiro e estava vivendo um período de paz na vida dele, o que era mais precioso para ele nesses 5 meses? Exatamente a paz. Porque ele estava sossegado, ele não precisava mais guerrear, ele não precisava mais ir para a linha de frente, ele não precisava mais ir para a batalha. Então Deus vai lá e mexe exatamente nisso aí. E o que o rei faz? Quando ele tem esse sonho, ele manda chamar, né, como sempre, né, os seus adivinhos, os seus magos, para que possa lhe dar a interpretação do sonho. Mas aqui o interessante aqui é que mesmo Nabucodonosor contando para os magos, para os sábios, para os entendidos do seu reino, qual era o seu sonho, eles não tiveram a capacidade de dar o significado do sonho.
Por quê, amado? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Quem é carnal não consegue discernir aquilo que Deus fala através do seu espírito. Só os espirituais conseguem entender as coisas espirituais. E esse sonho de Nabucodonosor não era um sonho carnal, não era um sonho de barriga cheia. Não era um sonho só de uma mente perturbada. Pelo contrário, a palavra diz que ele estava sossegado, ele estava em paz. Então o sonho de Nabucodonosor não era um sonho de preocupação. Ai, dormi preocupado pensando nisso, cheguei a sonhar, como a gente muitas vezes fala, né? A gente dorme preocupado com alguma coisa, com alguma situação, e durante a noite a gente sonha com aquilo. Aí a gente no dia seguinte fala, pô, eu dormi tão preocupado com isso que eu sonhei com isso. Não, Nabucodonosor não tinha com quem estar preocupado. Ele declara, estava eu sossegado no meu palácio, ou seja, estava em paz, estava tudo muito tranquilo. E ele teve um sonho. Né? E aquilo ali mexeu com ele exatamente porque estava tudo muito tranquilo. E ele manda chamar e aqueles homens não conseguem decifrar. E que a gente vê em todos esses estudos que mesmo ele sabendo que Daniel conseguiria interpretar o sonho, ele não manda chamar Daniel de primeira mão. Veio primeiro os sábios da Babilônia. Né? Depois que os sábios foram introduzidos na presença dele, e eles não conseguiram identificar, aí sim, não conseguiram não conseguiram decifrar o sonho, aí sim ele manda chamar Daniel. Aí Daniel é introduzido na presença dele para que ele contasse o sonho para Daniel. E quando Daniel chega na presença dele, no versículo 9, nós podemos ver ele declarando assim para Daniel. Deixa eu só achar o versículo 9 aqui nessa Bíblia. E disse eu, quem está narrando esse fato é Nabucodonosor. Se a gente lembra, vou lá no capítulo 1, né? Diz o rei Nabucodonosor. Aqui diz o rei. Tem a outra tradução, diz que é eu, o rei Nabucodonosor. Tem uma tradução que diz que eu, Nabucodonosor, estava relatando esse fato. Então ele declara isso para Daniel. Eu disse, já que ele está contando, né, o caso, ele diz, eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Eu gosto mais da tradução da outra Bíblia, né? Eu não sei se a tradução de Camila é igual a essa. Bem parecido. A minha outra tradução diz que eu vou contar-lhe o sonho e você me dará a interpretação. Ele declara que Daniel iria dar a interpretação, porque ele reconhecia que em Daniel existia a capacidade de decifrar sonhos. E se o rei reconhecia isso, por que ele já não chamou de primeira mão Daniel? Se ele sabia que Daniel tinha a solução, por que ele mandou chamar primeiro os magos dele? Por que veio primeiro os sábios da Babilônia e já não veio Daniel para resolver a situação? Lógico, se eu sei, se eu estou com um problema e que eu sei que é a Camila que vai conseguir resolver esse problema, por que eu vou chamar o Rogério para vir resolver para mim? Rogério, eu estou com esse problema. E o Rogério vai falar para mim, não tem solução para ele não. Mas dentro de mim eu sei que Camila tem a solução. Por que eu não vou diretamente a ela? Né? Nabucodonosor foi exatamente assim, ele sabia que Daniel podia resolver, mas ele não mandou chamar Daniel. E esse fato é um detalhe que às vezes a gente lê na Bíblia e que passa assim despercebido pra gente, né? Tanto no primeiro sonho, como no segundo sonho, Daniel só foi introduzido na presença dele depois. Daniel nunca ia junto com os magos dele, mesmo ele declarando aqui que Daniel era chefe dos magos, ou seja, não era que Daniel mandasse em todos os magos, era que ele reconhecia a superioridade de Daniel diante de todos aqueles magos que ele tinha, diante de todos aqueles adivinhadores, diante de todos aqueles sábios. Mas existia um porquê para ele não chamar primeiro Daniel. Por quê, amado? Porque no mundo antigo acreditava-se que as conquistas militares, quando eles conquistavam uma nação, significava que os deuses das nações conquistadas eram menores e inferiores ao Deus da nação conquistadora. Então toda nação conquistadora, naquela época tinha esse entendimento, toda nação conquistadora tinha um Deus mais forte e um Deus mais poderoso. Então se num momento desse, ele manda buscar Daniel, que não servia os seus deuses, ele estaria reconhecendo o quê? Que os seus deuses não era nada, mas que o Deus de Daniel era superior.
Se Daniel fosse chamado primeiro, ele estaria negando o poder dos deuses da Babilônia, dizendo: os deuses da Babilônia são fracos, porque eu preciso de alguém que sirva a um outro Deus para vir aqui decifrar o meu sonho. Por isso que Daniel sempre entrava na presença dele para decifrar as coisas, depois de todos os sábios da Babilônia. Daniel foi chamado por último, e a gente vê que depois Daniel foi introduzido na presença dele. Ele conta o sonho, ninguém consegue decifrar, e o versículo 8 diz assim, ó: por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Essa tradução aqui é meio diferente, mas ele diz que Beltesazar, Daniel, também chamado Beltesazar, segundo os meus deuses, né? O homem que tinha o Espírito dos deuses santos, querendo ou não, nisso aí ele está fazendo uma referência à trindade de Deus, mesmo não entendendo, né? Uma boca do ímpio reconhece a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele reconhecia isso na vida de Daniel. E Daniel só foi introduzido na presença dele por último exatamente por isso. Porque se ele é introduzido primeiro, Nabucodonosor estava declarando a fraqueza dos deuses da Babilônia. E ele conta o sonho para Daniel, né, com uma certeza, com uma convicção de que Daniel daria essa interpretação. Então, rapidamente, nós vamos ler aqui do versículo 10. A gente vai ler alguns versículos aqui, que ele vai contando, só para você ter uma noção do sonho, né, que o rei teve. No versículo 10, ele conta para Daniel o sonho assim: essas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei, ele diz visão, mas isso foi sonho que ele teve, tá, amado? É por causa da tradução. Essas são as visões que tive quando estava deitada em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encontrou com o céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo, que descia do céu, e ele gritava em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo delas e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferros e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Então, ele teve, esse foi o sonho que ele teve, de uma árvore grande, muito grande, que abrigava todos os animais, que dava comida para todo mundo, né? E que de repente um sentinela diz para assim: corta a árvore, derruba essa árvore, afugenta-se todos dele, mas deixa a raiz na terra, né? E ele via também o sentinela dando decreto de que essa árvore que foi cortada, né? Que esse ser que foi cortado iria se alimentar com os animais, que ele seria banhado pelo orvalho, né, como nós lemos aqui. Ele teve esse sonho e ele conta para Daniel e fala para Daniel que ele ficou muito perturbado com o sonho, mas que Daniel iria dar a interpretação. Quando o rei acaba de contar para Daniel o seu sonho, Daniel já tinha a interpretação do sonho. Só que Daniel ficou por 1 hora esperando para dar essa interpretação ao rei, porque Daniel temia contar para o rei o que significava aquele sonho. E aquele sonho tinha um significado pessoal na vida de Nabucodonosor. Não era para a nação babilônica. O sonho era
Nabucodonosor em si. Aquela estátua aqui do capítulo 2 falava de vários reinos. Esse sonho dessa árvore falava apenas de Nabucodonosor. Tudo que ele viu em sonho se referia à vida dele. Por isso Daniel temeu e dá a revelação. Porque quando ele acabou de contar o sonho, Daniel teve. E se a gente for ler depois, a gente vai ver que Daniel ficou atordoado, atormentado em falar aquilo para o rei. Por uma hora ele ficou inquieto, sem conseguir falar, mas o rei dá uma ordem para que ele lhe dê a interpretação. Mas devido ao nosso tempo, essa interpretação só vai ser dada no próximo estudo. Porque nós já estamos no nosso tempo limite, né, de gravação de culto, para que a gente não venha se estender. Então você que nos acompanhou até aqui, esteja conosco na próxima quarta-feira para saber detalhe desse sonho, dessa árvore que foi cortada e que a sua raiz ficou na terra, né? O porquê que a raiz ficou, por que ele ficou acorrentado. Nós vamos te dar todo esse detalhe do sonho no próximo estudo, na próxima quarta-feira. Nós estaremos passando esse dado para você. Esteja conosco, você que esteja agora assistindo esse estudo, assista da semana que vem para você saber o que significa esse sonho. E por que Deus tocou de uma maneira tão tremenda na vida de Nabucodonosor. Né? O sonho, a interpretação desse sonho também é tremendo, e tudo o que aconteceu, a gente não vai estudar apenas a interpretação do sonho que Daniel deu, mas tudo o que aconteceu, né, daquela interpretação na vida do Nabucodonosor, para a gente retornar então aos 3 primeiros versículos, onde ele reconhece a grandeza de Deus e passa a desejar que todos os povos fiquem em paz. Aguardo vocês no próximo estudo da próxima quarta-feira. Nós vamos estar nesse momento louvando ao Senhor, e logo após nós vamos orar e estar impetrando a bênção do Senhor. Ele tocar em nós, para que a gente venha a ser atraído para Ele.
Pai, nós queremos te louvar e te bendizer por esse momento de culto em que nós passamos na tua presença. Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome nessa hora, Pai, e queremos te bendizer, mas queremos te pedir também, Senhor, que o nosso coração seja atraído para ti de uma maneira suave, Senhor, que nós venhamos a entender o Senhor falando conosco no nosso dia a dia, no nosso caminhar, através da leitura da tua palavra, nos nossos momentos de orações contigo, que nós possamos entender o teu falar, ó Pai, para que não seja necessário o Senhor vir chamar a nossa atenção de uma maneira mais forte, não é no sentido de chamar a atenção, mas no sentido de nos despertar para ti, nos fazer voltar o nosso olhar para ti, nos fazer ver a ti, nos fazer entender o Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ser atraídos a Ti pelo amor, Senhor Deus, pelo nosso amor para contigo, reconhecendo o Teu amor para conosco, Pai. Nós queremos ser atraídos a Ti para tocar em Ti, tocar na Tua santidade, com mãos limpas, com coração puro, ó Deus. Mas nós não queremos ser tocados por Ti para que nós chegamos a esse ponto, para que venhamos a chegar a isso, ó Pai. Pai, que nós possamos nos render à Tua soberania, que nós possamos nos render ao Teu poder, que nós possamos nos render à Tua vontade na nossa vida, Pai. Enquanto o Senhor tem nos chamado de maneira suave, Senhor. Pai, no nome de Jesus, mova o nosso coração para entendermos isso, ó Pai. Que através desses estudos sobre a vida do rei Nabucodonosor, nós possamos entender o Teu agir, Senhor. O desejo do Teu coração de se revelar a nós de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais tremenda, Pai. E que, Senhor, o desejo do Teu coração é se revelar a nós em amor, ó Pai. Então, Pai, nos ajude, Senhor, a nos submeter à Tua vontade. Nos ajude a reconhecer o Teu reino, reconhecer o Teu domínio e reconhecer o Teu poder, ó Pai. Para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, para que o Teu nome seja exaltado em nós, Pai. Nos ajude, Pai, cada dia mais a nos aproximarmos de Ti e a vivermos para Ti, ó Pai. E, Senhor Deus, e a declarar, Senhor, a cada momento do nosso viver, que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e que não há outro igual a Ti e que não há outro além do Senhor. Que nós possamos viver declarando isso todos os momentos da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor nessa hora, meu amado. Que esse amor tremendo do nosso Deus, que essa graça tão maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e que a força do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.